Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus esforços, acrescentar um côvado sequer à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, basta a cada dia as suas próprias preocupações. Meu irmão, minha irmã, essas palavras foram mencionadas por nosso Senhor Jesus Cristo com relação à ansiosa solicitude da vida, ou, em termos atuais, com relação à ansiedade. Aliás, a ansiedade é uma marca da natureza humana, que tem poder, e ela tem duas dimensões, digamos assim. Na primeira, trata-se de uma característica de contorno exclusivamente espiritual, marcada pela excessiva preocupação com a própria vida, preocupação esta não alimentada pela confiança em Deus. E na segunda dimensão, trata-se de um conjunto de transtornos mentais que devem ser tratados, tratados profissionalmente, digamos assim. Processo no qual Deus participa, desde a indicação dos melhores terapeutas. Ao pedir aos seus ouvintes que olhassem para as aves e para as flores, Jesus, na verdade, estava convidando e convida hoje a nós para uma atitude de sabedoria e confiança, capaz de nos trazer, digamos assim, para o centro e não para a periferia da vida, própria para os levar a valorizar o que deve ser valorizado e a não enaltecer aquilo que é secundário na vida. Nesse texto bíblico, então, ansiedade é algo que se cura com uma atitude, diferentemente do transtorno mental, que demanda a atitude, mas que requer outros cuidados. Que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, não traga mais peso sobre os já tão quebrantados membros da imensa comunidade de portadores dos mais diferentes tipos de transtorno de ansiedade. Sobretudo nesses dias em que estamos vivendo a pressão dessa pandemia. Esse texto que nós acabamos de ler nos traz instigantes palavras do Senhor em relação à ansiedade, que é o mal do momento, Primeiramente, é que parte de nossa ansiedade advém de preocupações legítimas, porque são voltadas para a satisfação de nossas necessidades básicas. É o que ele fala no versículo 25. Jesus resume as necessidades humanas em 3 grupos: alimento, bebida e roupa. Pois é, sem comida, sem água e sem proteção, ninguém sobrevive por muito tempo. E é legítimo, portanto, que nos alimentemos, que bebamos e que nos protejamos.
É legítimo que trabalhemos para comprar alimentos e água e para morar e nos locomover, precisamos de casa, de transporte. O nosso problema começa quando, satisfeitas as nossas necessidades, nós ficamos tão preocupados que começamos a acumular pão, água e roupa em quantidade que jamais conseguiremos consumir. Na verdade, o problema é quando ter esses bens para satisfazer as nossas necessidades se torna em si mesmo uma necessidade. Então, criamos outras necessidades, né? A necessidade de ter. Então, nossa vida perde o eixo, digamos assim. Então, tomamos o lugar de Deus como o provedor e nos tornamos nós próprios os provedores. Às vezes, daquilo que não precisamos objetivamente, senão subjetivamente. A Bíblia nos ensina que nós somos coprovedores, não os provedores, para que não venhamos enaltecer a nós próprios. Lembremos-nos da parábola do rico anônimo e insensato em Lucas 12, 19, que Jesus disse que ele olhou para o que tinha acumulado e, como um narciso materialista, se deliciou com o que ajuntara. Concentrando-se no secundário, ele perdeu o que era principal, a saber, a vida eterna. Talvez estas considerações soem válidas para quem já conseguiu amealhar o suficiente para si e para a sua família. Mas talvez soem estranhas para os adolescentes e jovens que têm tudo ainda para conquistar, uma vida pela frente. Não é legítimo, então, estudar a palavra de Deus com dedicação, ter sonhos de buscar uma carreira que traga tranquilidade, inclusive recursos para os dias aposentados? Trabalhar é legítimo, estudar é legítimo, planejar o futuro também é legítimo. Sonhar com uma casa confortável também é legítimo. Visualizar-se dirigindo um bom carro é legítimo. E legítimo é confiar no trabalho como fonte de felicidade. E legítimo é confiar no conhecimento acumulado como fonte de estabilidade. E legítimo é planejar ao ponto de não viver mais o presente. E legítimo é sonhar com uma casa feita não para abrigar, mas para ostentar. E legítimo é achar que a vida depende do modelo ou ano do automóvel que se possui. Todas essas coisas, Jesus disse que a traça corrói e consome. Sejam intempéries, acidentes, descuidos, cobiças, pode transformar em poeira. E legítimo é agarrar-se às coisas como crianças agarram os brinquedos e não compartilhá-los com os que não os têm. E legítimo é esquecer que as coisas nos são entregues por Deus para as gerenciarmos, já que no fundo todas são dele. Pois é, coisa, não é tesouro. O tesouro que importa, de fato, está no céu. É a nossa salvação em Jesus Cristo. Com esta certeza, trabalhemos muito se for necessário. Trabalhemos e confiemos. Trabalhemos e agradeçamos a Deus aquilo que Ele nos dá. Se temos esta visão, então buscaremos bens, mas não nos perderemos nesta busca. Jesus não quer que vivamos de modo, digamos assim, ansioso. Ele quer que vivamos em serenidade, paz e em segurança. Quando nós vivemos de modo sereno, tranquilo e seguro, nós realizamos mais. Parte da nossa ansiedade advém de nossa ignorância do valor que nós temos diante de Deus. Nós fazemos tudo para ser apreciados por homens ou por nós mesmos, quando já somos apreciados por quem interessa, Deus. E para Ele, ensina Jesus no versículo 26, Ele diz que se temos valor, Ele proverá aquilo que nós precisarmos. Deus não nos dará o que nos compete fazer, mas se fazemos o que nos cabe,
receberemos o que precisamos enquanto estivermos dormindo, conforme o salmista menciona em Salmos 127, versículo 2. Em outras palavras, trabalhemos e descansemos para que Deus possa fazer a parte dele em nossas vidas. Quando nós ignoramos o valor que Deus nos dá, aí passamos a confiar menos nele e mais em nós. E aí é trágico, né? Nesse sentido, a ansiedade é o sintoma da falta de confiança em Deus. Talvez não admita, mas o ansioso esconde, atrás de sua mal disfarçada agitação, uma enorme insegurança. Na verdade, a ansiedade é insegurança. Ele não se acha suficientemente amado por Deus. No fundo, ele se acha esquecido por Deus. Ele ainda conserva um pouco de fé ao ponto de querer fazer a parte de Deus no processo. Aliás, o ansioso é muito bem intencionado e tende a fazer a parte de todo mundo, ou seja, do cônjuge que é devagar demais, do filho que ainda não acordou para a vida, não é assim? Do irmão que é descansado demais, de Deus, né? Até de Deus, né? Quer fazer a parte de Deus, que precisa do seu trabalho para que as coisas possam acontecer. Pois é, para o ansioso, o Salmo 37 soa totalmente realista. O Salmo 37 diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha, meu querido e amado irmão, nós precisamos recuperar esta visão de Deus a nosso respeito, para que possamos voltar a olhar as aves do céu como testemunhas do afeto divino em relação a nós. Nós precisamos nos alimentar desta visão de Deus para conosco, se queremos voltar a olhar os lírios do campo como vozes da majestade de Deus. Nós precisamos deixar Deus controlar, não é? Assumir o posto dele em nossas vidas. Mesmo porque a nossa ansiedade pelo controle não permite que nos tornemos soberanos. Sempre seremos dependentes de Deus. Nós precisamos ser responsáveis, sim, muito responsáveis, mas sem a pretensão de controlar as coisas. Porque este desejo só produz frustração, nada mais. Quero acrescentar algo ainda a este respeito. É que o comportamento ansioso se aprende. Os mais velhos, olhemos para nossos pais para vermos se não os estamos reproduzindo. Vejamos com honestidade os frutos da ansiedade. É possível que tenha sido útil para produzir coisas, mas será que produziu alegria e companheirismo em casa? Será que produziu harmonia? Falando aos mais jovens, não se tornem irresponsáveis porque seu pai ou sua mãe chega a ser chato de tão responsável. Mas também não siga a escola da ansiedade de um deles. Siga a escola de Jesus. Se notar que está ficando ansioso, passeie pelo jardim e veja como as flores vivem. Caminhe pela praia para ver as gaivotas, planando sobre as águas. Pois é, isso faz um bem enorme. E aplica-se o ensino que Jesus nos traz nessa passagem bíblica. A vida não é para ser vivida com ansiedade, mas com confiança naquele que nos criou, sem ansiedade ao ponto de parar no 7º dia para descansar. Nós vivemos mais saudavelmente nos lembrando de quem somos ao olhar de Deus. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
a fim de anunciar as maravilhas daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz, antes vocês não eram sequer povo, né? Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Está em 1 Pedro 2, 9 e 10. Meus queridos irmãos, parte da nossa ansiedade advém também de preocupações especulativas, né? Independentemente de haverem razões objetivas que produzem preocupações, alguns cristãos se deixam levar pelo princípio que se algo pode dar errado, vai dar errado. Há pessoas esperando o perigo, né? Tudo vai bem hoje, mas amanhã, com certeza, virá uma notícia ruim. Há pessoas sofrendo por antecipação. Jesus se refere a estas pessoas como aquelas que se preocupam por não poderem aumentar a sua estatura, um côvado sequer, 1 centímetro sequer, tipificando aquelas preocupações especulativas sobre as quais nada se pode fazer. Nesse sentido, ansiedade é um jeito de ser, porque não depende das circunstâncias, porque se exerce em qualquer situação. Há pessoas preocupadas com uma doença que ainda não contraíram. Pois é. Há pessoas tristes por uma saudade que um dia vão sentir. Há pessoas certas que o avião que seu amigo vai embarcar não ficará no ar. Então, a ansiedade gera um pessimismo, né? Essas pessoas confiam mais na sabedoria de Murphy, né? Com sua lei zombeteira, do que mesmo na soberania de Deus, em sua leal misericórdia. Essas pessoas precisam, na verdade, ter em mente a sabedoria de Jesus. Há coisas que nós podemos fazer e devemos, mas há coisas que não podemos alterar. Nós devemos viver de modo sábio e prolongar as nossas vidas, mas não podemos decretar o dia em que partiremos. Há coisas que estão além do nosso controle. Como Jesus nos ensinou, o amanhã tem as suas próprias preocupações, é o que ele diz no versículo 34. Então precisamos vivenciá-las hoje. Parte de nossa ansiedade também advém de nossa tendência em imitar o estilo de vida de outras pessoas, de pessoas que não confiam na provisão de Deus. É o que Jesus diz no versículo 32. Jesus desfecha uma derradeira palavra contra os ansiosos, comparando-os aos que não têm fé. Pois é, se vivemos num mundo onde ter é o verbo que mais se conjuga, é difícil conjugar o outro. No entanto, nosso Senhor nos desafia a nadar contra a correnteza, se queremos ser verdadeiramente felizes, né? Não nos deixar levar por essa onda, por esse rudimento. O estilo de vida de nossos contemporâneos não pode ser o nosso estilo de vida, por mais sedutor e atrativo que possa parecer. Não podemos padecer do mesmo estilo, não é verdade? Nós somos chamados a uma vida serena. É esse o desafio que Jesus nos traz nesse texto. Não andemos ansiosos, insiste Jesus, né? Então, reunida a multidão que ouvia, atenta, Jesus nos vê também e radicalmente nos orienta com uma questão que incomoda, mas que também nos alenta. Ou seja, o ser não é mais do que aquilo que o alimenta? O corpo não é mais que a sua vestimenta? A vida não é mais que a água que a dessedenta? Quem é a sua história? Um segundo sequer suplementa, né? Então, reunida a multidão que o olhava toda atenta, Jesus contemplou, né? E com muita ênfase nos apresenta um convite para olhar o meio que nos ambienta, né? A ave não guarda, mas Deus a sustenta, não é verdade? A flor não corre, não trabalha, mas Deus a embeleza,
não é verdade? Como faz com todo aquele cuja busca se assenta na confiança que a ave voando, ela experimenta, né, no esplendor que a flor crescendo também demonstra para nós, né? Então parte também da multidão que a ansiedade ela é algo que nos traz dor, confusão mental. Então devemos fazer a oração, né, que toda a nossa vontade seja intenta e dizer: Senhor, livra-nos do medo que nos persegue e esta dor de não ter, que nos esgota e nos adoenta, né? O que quero mesmo é ser parte do reino que contenta numa entrega que em mim a tua imagem pode sacramentar. Então, meus queridos e amados irmãos, à luz da Bíblia nós podemos tomar alguns passos para uma vida diferente, né? Se a nossa tem sido dominada pela ansiedade, aqui podemos extrair algumas verdades para nós. Primeiramente, precisamos reconhecer a nossa ansiedade. Jesus conhece os nossos corações, né? Por isso ele nos mostra que há outro modo, né? Este modo feliz de viver. Se somos ansiosos, seja por questões de ordem material, emocional ou especulativa, precisamos reconhecer que nós não temos que viver assim. Esse não é o jeito que Jesus quer que vivamos. Nós devemos começar com o reconhecimento da nossa condição limitada. Como fez o salmista, né? Que diz em Salmos 38:10, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Nós podemos arranjar explicações para o nosso estado ansioso, mas nenhuma delas nos livrará do fato que o somos. Nós podemos até decidir continuar ansiosos, mas nós precisamos reconhecer o que de fato nós somos. E assim, nessa tarefa de auto-reconhecimento, os que convivem conosco podem também nos ajudar. E assim, precisamos aceitar as suas críticas, mesmo que suaves, para que a gente não venha se magoar, né? Uma segunda verdade é que precisamos desejar viver o estilo da serenidade. Esse é o segundo passo nessa nova caminhada. Ou seja, desejar um novo estilo de vida. Um estilo de vida sereno, como recomendado por nosso Senhor Jesus Cristo nesse texto, que nos pede: não andeis ansiosos. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender o sentido da vida. Ele diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. E ele continua dizendo: por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Isso está registrado em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8. Então aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, né? Ele diz: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele diz mais: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Está em Filipenses 4, versículos 11 a 13. Pois é, esta é a serenidade baseada não na passividade, não no conformismo, não no fatalismo, mas na confiança em Deus. A única confiança que tem lastro para prosseguir. Cada um de nós deve fazer a pergunta certa para a realização desse desejo. Em que área a minha ansiedade mais se manifesta? Se for na área financeira, que tal optar por um estilo de vida mais simples? Se for na mesa, né? Também procurar fazer um cardápio mais simples. Se for no uso do tempo, que tal encontrar um par de oração por meia hora a cada dia? Se for no déficit de esperança, que tal orar apenas agradecendo? Nós temos tanto que agradecer, não é verdade?
e pouco o fazemos. Se nós desejamos uma vida de tranquilidade, por que não exercitá-la? Uma outra verdade que aprendemos nesse texto é que devemos colocar diante de Deus nosso desejo de mudar. Deixar de ser ansioso não é tarefa para o ansioso executar sozinho. O poeta bíblico descreve os seus sentimentos e diz: estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Está em Salmos 38, versículos 7 a 9. A recomendação do apóstolo Pedro segue a mesma trilha. Ele diz: lancem sobre ele, o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5 e 7. Pois é, se queremos mudar, Deus caminha conosco neste itinerário. O profeta Isaías nos oferece um método. Ele diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo: meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Está em Isaías 46, versículos 9 e 10. Aprendemos também nesse texto bíblico a manter sempre viva a visão de quem Deus é. Para uma vida de tranquilidade, livre da ansiedade ou com a ansiedade sob controle, nós precisamos de uma visão de Deus. A nossa ansiedade cresce quando perdemos a visão de Deus. O poeta traduziu o ensino do próprio Deus para seus filhos, dizendo: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Está em Salmos 46, 10. Quando nós temos uma visão de Deus correta, nós estamos prontos para buscar o reino dele como a escolha primordial de nossas vidas. Nós estaremos próximos de deixar para amanhã as preocupações que devem ser tidas amanhã, pois cada dia deve ser vivido na sua própria intensidade. É o que Jesus nos diz no final desse texto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa confiar na misericórdia de Deus. Confiar na misericórdia de Deus, e quem confia na sua misericórdia, confia também na sua soberania. Confia na soberania de Deus quem confia na sua sabedoria. Portanto, não vivamos ansiosos de coisa alguma. Um grande abraço. Deus lhe abençoe, meu irmão.